Olá, alunos do Colégio Força Máxima. Vamos aí, eu sou a professora Fabiola e mais uma aula para a gente aí de Biologia. Agora, módulo 10 de Biologia 1. Vamos rapidinho porque é tranquilo esse módulo que está dentro da matéria de Citologia, módulo 10. Bom, nesse módulo 10, gente, Bio 1, a gente vai falar da membrana plasmática, especificamente das especializações. Então, a gente começou lá no módulo 9, falando de diferenças de células eucariontes e procariontes. Agora, a gente, a partir do módulo 10, vai começar a ver cada parte da célula. Então, o nosso módulo 10, a gente vai ver aqui a membrana plasmática. E para a gente começar, nada melhor do que ver características dessa membrana. A gente está aqui diante de uma imagem onde a gente vê que a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Então, aqui, ó, um fosfolipídio, aqui embaixo outro. Essa perninha aqui é de ácido graxo. E essa bolinha aqui é do grupo fosfato, certo? Então, a membrana plasmática, ela tem essa característica de ser formado por essa dupla camada de fosfolipídio. A gente viu o fosfolipídio lá quando a gente falou dos lipídios, dos lipídios compostos. Quer dizer, esse aqui é composto porque é do grupo fosfato mais lipídio. Gente, essa membrana plasmática, além dela ter essa dupla camada de fosfolipídios, a gente diz também que ela é lipoproteica. Por quê? Porque além dos fosfolipídios, a gente tem várias proteínas na membrana. Nesse desenho aqui, você está vendo proteínas chamadas de integrais. Por que elas são proteínas integrais? Porque elas atravessam de um lado a outro da membrana. Dentre essas proteínas integrais, existem algumas proteínas que ainda vão ter um canalzinho aqui no meio, para passagem de substâncias. É o caso dessa aqui. Nem todas vão ser assim. Ser integral significa atravessar de um lado a outro. E a gente tem proteínas periféricas. A gente vê que essa aqui, ela fica voltada para um lado da membrana. Ela não vai atravessar de um lado a outro. A gente também vai ter aqui, a gente viu que tem várias proteínas, a gente ainda vai ter na membrana plasmática um pouco de colesterol, a gente vai ter carboidratos aqui nessa membrana. Então, basicamente, quando a gente fala de membrana plasmática, a gente tem que pensar na estrutura dessa membrana. Então, ela é formada do quê? De fosfolipídios, de proteínas, a gente viu que tem ali as proteínas integrais e periféricas, e ainda de carboidratos, que vão formar o glicocálice, que servem como sinalizadores aí da membrana. Então, a nossa camada de fosfolipídios, as proteínas que participam de vários mecanismos de transporte e também ainda podem ter como função receber substâncias, serem receptores de substâncias. E a gente tem o tal do glicocálice, que é composto de carboidrato associado a proteínas e os lipídios, e eles servem como uma espécie de anteninhas, sinalizadores ali das células. Gente, também é característica da membrana, né, além da sua estrutura, do que forma ela, o fato da membrana ter permeabilidade seletiva. O que é isso? Por que é seletiva? Não passa tudo. O que é ser permeável? É deixar com que as coisas passem, mas essa permeabilidade é seletiva, quer dizer, não é qualquer coisa que vai passar. Então, a membrana plasmática, ela vai determinar o que vai conseguir ou não passar por ela. Por isso que a permeabilidade é seletiva, tá? E aqui a gente está vendo na imagem algumas bolinhas vermelhas passando aqui pela membrana plasmática, pelo fosfolipídio.
é um tipo de passagem, né? A difusão ali simples, passando ali pelo fosfolipídio. Nem todas as substâncias vão passar dessa forma, ou nem todas as substâncias conseguirão passar. Aqui a gente vai ter, ó, outro exemplo, passando aqui pela membrana plasmática, só que agora a gente tem um exemplo onde acontece aqui a passagem por um canal. Lembra uma proteína integral que ela tem um canal. Então, ela vai conseguir passar substâncias aqui. Gente, nosso próximo item, depois de entender a estrutura da membrana, é pensar aqui nas especializações da membrana. Fabiola, o que isso quer dizer? A gente sabe que os tecidos são formados de células e que os tecidos do nosso corpo não são todos iguais. Então, um tecido ele tem uma característica, uma função, outro tecido vai ter outra. Então, se os tecidos são formados de células e os tecidos formam os órgãos, 2 ou mais tecidos, e os órgãos têm funções diferentes do meu corpo. Ou seja, as células têm que ter algumas especializações, quer dizer, coisas que vão acontecer em um grupo de células e não vai acontecer em outra. Não é obrigatório que tenha em todas. E essa especialização vai ter muito a ver, gente, com a função que aquele tecido desempenha. E aí, então, a membrana plasmática das células que compõem aquele tecido terá que ter alguma característica específica para aquele tecido, para que ele possa fazer a função dele. Então, uma característica, por exemplo, a gente vai ter aqui basicamente as características de microvilosidades, junções de aderência, junções comunicantes e junções de oclusão. A gente vai ver cada uma, mas pensa que no português, junção de aderência é aderir células, juntar células, botar uma célula mais coladinha ali na outra, né? A ideia é essa. Junções comunicantes, vai ter que comunicar uma célula com a outra. Junções de oclusão. Oclusão, ela é uma junção muito forte entre as células para evitar que elas se separem. Então, vai ser uma junção aqui bem forte entre as células. E as microvilosidades são dobras na membrana plasmática. Vai ser uma membrana plasmática toda dobradinha. Então, no meu desenho aqui do lado, ele tem um resumão de tudo isso aqui. Aqui em cima eu vejo dobras, né? Que são as microvilosidades. Repare que aqui do lado não tem a dobra. Aqui eu tenho dobra, são as microvilosidades. Aqui a gente tem junções para manter as células muito unidas sem deixar passar quase nada aqui. É evitar que passem coisas entre as células. Lembrando que aqui é uma célula e aqui é outra. E aqui é a membrana basal, onde as células ficam presas. Então, a gente vai ter aqui algumas junções de aderência, como os desmossomos e os hemidesmossomos, para aderir uma célula a outra, e aqui para aderir a célula a sua camada basal. E ainda tem a junção comunicante, quer dizer, eu vou comunicar uma célula com a outra, permitindo que passem coisas por elas, certo? Então, aqui a gente fez um resumão, vamos de um em um. Então, vamos lá. As microvilosidades, gente, isso aqui vestibular ama, tá? Então, preste atenção. Microvilosidade tem o intestino delgado. Lá no nosso intestino delgado, olha ele aqui, ó. A gente tem o processo de absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado, ele é um órgão muito grande, ele é um órgão que tem aí 6,5 metros. Mas 6,5 metros não seriam suficientes para ter absorção completa dos nutrientes. Aí o nosso corpo tem uma estratégia que dá para ver nessa imagem. Cortaram aqui o intestino delgado para olhar por dentro, ó. Por dentro, o intestino delgado é cheio de dobras. E as células que compõem isso aqui também são cheias de dobras, ó, de
microvilosidades. Para que isso aqui é importante, gente? Vai aumentar a área interna do intestino. Então, na prática, vai aumentar toda a superfície de absorção, ou seja, esse órgão aqui, é por isso que ele é o órgão especializado em absorção, a microvilosidade melhora muito o processo de absorção. Então, é uma especialidade, essa dobrinha aqui é uma especialidade para aumentar a área, para aumentar a superfície. Isso é extremamente importante no intestino delgado e é normalmente o exemplo que vai cair lá no teu vestibular, tá? Então, ela vai aumentar a superfície de contato, aumenta a absorção dos nutrientes, o nosso exemplo, o intestino delgado. Junções de aderência. Observa que a imagem, eu tenho 3 células, uma ao lado da outra. Se são junções de aderência, eu quero juntar, aderir uma célula a outra. Ou aderir a célula à membrana basal, que é onde ela fica presa embaixo, certo? Então, aqui, ó, os desmossomos, a gente aqui tá vendo um desmossomo aqui, outro desmossomo aqui, ó, e eles estão fazendo o quê? Juntando a membrana plasmática de uma célula com a membrana plasmática da outra célula. Onde que isso aqui seria muito importante? Muito importante em tecidos que têm atrito. Então, pensa aí na nossa pele. Será que as células que fazem aí a superfície da nossa pele, a epiderme, será que elas poderiam se separar por qualquer coisa? Não seria bom, né? Elas têm que, a pele tem essa função aí de proteção, então de isolar aí o meu corpo, permitir uma proteção para o meio externo. Então não é natural que essa célula nossa de revestimento que compõe aí a epiderme, que uma célula esteja mais juntinha, mais colada da outra e que tenha que se manter assim? Então, vai ter o desmossomo. Fabíola, só vai ter na pele? Não, vai ter em locais que tenham atrito, normalmente superfícies. O revestimento da cavidade bucal, a mucosa, que a gente vai mastigar, botar alimento para lá, para cá, vai dar atrito. Então, as células que compõem a mucosa bucal, elas também têm essa junção aqui. Além de ter essa junção, no caso a mucosa bucal, também a mucosa vaginal, também vai ter o trato digestório. Então, por exemplo, o esôfago tem atrito, vai descer o bolo alimentar, então tem um atrito ali, tem que ter essa junção aqui de aderência, que é o desmossomo, para unir uma célula à outra. Porém, eu não posso unir, nesses exemplos que eu dei, não adianta só unir uma célula a outra. Eu preciso unir cada uma dessas células com a camada de baixo. Se são locais de atrito, essas células não podem ser arrancadas facilmente. Elas têm que estar coladas aqui na camada de baixo, que a gente chama de membrana basal. Então, aqui nessa parte de baixo da célula, aqui na parte da membrana plasmática, que fica voltada para a membrana basal, eu também terei um tipo de junção de aderência, que é para juntar a célula com a camada logo abaixo dela, que é a camada basal. Isso vai acontecer nos mesmos exemplos que eu dei, só que agora eu quero evitar que essa célula seja removida facilmente, né? Não pode acontecer. Então, a gente tem essas duas junções de aderência. Desmossomos junto uma célula com a outra. M-desmossomos junto a célula. Vou unir a célula a uma camada basal, que fica ali embaixo dela, prendendo ela ali. Certo? Então, a gente vai ter aqui os exemplos nos tecidos sujeitos aí a atrito, mucosa oral, vaginal, eu citei o esôfago também, a pele, vai ter a córnea, a gente vai ter essas características aqui. Gente, junção comunicante, ó, o nome está dando maior cola, é comunicar uma célula 1, célula 2.
E aqui você está vendo uma espécie de tubinho, tem um canal, aqui ó, ele está fechadinho e aqui cortaram no meio para a gente ver que tem um tubinho. O que a minha seta aqui, a seta preta, está mostrando? Que existem moléculas pequenas e íons que têm que atravessar de uma célula para outra. Olha a membrana, olha aqui o fosfolipídio, a membrana celular dessa célula e a membrana da outra. E aqui eu tenho a junção comunicante, permitindo com que substâncias de um lado passem para outra célula. Quais são os tipos de junção comunicante que a gente tem? A gente tem os nexons ou gaps, que acontecem normalmente em célula animal, especificamente, gente, no coração. Por quê? No coração a gente precisa ter troca, por exemplo, do íon sódio rapidamente, muito rápido. Então as células vão ter que ter junções comunicantes para que o íon sódio passe rapidamente de uma célula para outra. O plasmodemo ele é específico para a célula vegetal. Lembre-se que para o vegetal a gente precisa que a seiva, que tem material nutritivo, ela chegue a todas as células. E aí como que a seiva vai chegar de forma rápida a todas as células? Porque a seiva vai conseguir passar de uma célula para a outra através de junções comunicantes. Então aqui ó, o plasmodemo é de célula vegetal, vai permitir aí o fluxo da seiva de uma célula para outra, tranquilão, né? Já as junções de oclusão, elas vão ser junções para evitar que substâncias passem entre as células, é para dificultar mesmo. Então a gente está olhando aqui, onde eu estou passando o cursor, uma junção de oclusão. A gente observa que a ideia aqui é manter o espaço entre as células bem fechado. Para quê? Para evitar que substâncias passem entre as células. Aonde que isso acontece? Isso vai acontecer em órgãos que eu queira muita proteção, onde eu queira que substâncias não consigam passar, ou pelo menos a gente vai tentar evitar ao máximo que substâncias passem entre as células. Então, quando eu perguntei aonde que a gente pode querer isso, em locais onde a gente quer muita proteção, que tal o sistema nervoso central? O nosso sistema nervoso central é o comando de todo o nosso corpo. Então, é natural que o nosso corpo tenha estratégias para proteger as estruturas do sistema nervoso central. Então, lá no sistema nervoso central, a gente tem células com junções de oclusão para evitar que substâncias tóxicas, por exemplo, que estejam na corrente sanguínea, cheguem no tecido nervoso. Isso aí é uma estratégia de defesa do organismo. Gente, essa matéria é extremamente tranquila. Aqui a nossa ideia, ó, cada criança aqui representando a ideia das nossas células juntas, e agora eu vou partir da biologia para a vida. A gente viu que o corpo trabalha no esquema de cooperação. As próprias células têm ali especialidades da sua membrana para permitir que o meu corpo, de uma maneira geral, funcione melhor aquele tecido para que ele desempenhe a sua função. E na nossa vida não é diferente, só que agora imagine cada um de nós como uma célula e que a gente precisa unir, né? E unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória. Se a gente parar para pensar, isso aqui é um raciocínio do nosso corpo que trabalha em conjunto. Para quê? Para que ele consiga a vitória, que é te manter funcionando adequadamente. A gente pode trazer essa ideia da biologia para a nossa vida, onde nós podemos nos unir, manter essa união é essencial e trabalhar em conjunto é o caminho para a nossa vitória.
ok? Vamos pegar essa mensagem e esse exemplo do nosso organismo que trabalha em cooperação, em união para o melhor funcionamento. Um abraço a todos e vamos seguir em frente rumo ao vestibular e ao nosso sucesso, não só o sucesso no vestibular, mas o sucesso na nossa vida, sucesso como indivíduos, o sucesso como sociedade. Um abraço aí a vocês.